Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 4 de junho, quinta-feira da 9ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós nos deparamos com uma resposta belíssima de Jesus diante de uma pergunta, até mesmo poderíamos dizer doutrinária. Vocês sabem que nesse tempo comum que nós estamos vivendo irão aparecer temas que dizem respeito à nossa doutrina católica, a doutrina cristã. Vimos ontem, por exemplo, a temática da ressurreição, onde Jesus é questionado. Hoje nós vimos a temática dos mandamentos. Para que servem os mandamentos de Deus? Temos os 10 mandamentos. Será que nós conhecemos os 10 mandamentos à memória? Como os mandamentos influenciam na minha vida de uma tal forma que eu possa ter a reflexão constante para o exame de consciência diante do que eu sei ou do que eu entenda de pecado em minha vida? Para que eu possa entender o que é pecado em minha vida, eu preciso entender o que Deus me orienta, para que dessa forma eu entenda o que é certo e o que é errado. E uma das coisas que podem nos fazer entender qual é a vontade de Deus em nossa vida são os mandamentos. E, portanto, ao nos deparar com os mandamentos, esse homem, portanto, faz essa pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Já que temos tantos, olha que na época de Jesus eram mais de 300 mandamentos. Nós hoje temos 10. E mesmo assim, esses 10 ainda temos dificuldades com alguns deles. Então, qual deles poderíamos então dizer que é o mais importante, já que temos dificuldade talvez de seguir os 10? E então Jesus responde de uma forma bem serena. O primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma novidade que Jesus inaugura dentre todos os mandamentos. Ou seja, o primeiro era conhecido naquela época como é conhecido por nós hoje. O nosso primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo conhece a resposta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus também diz aqui: olha, o primeiro é: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Agora, o que Jesus nos diz hoje em relação aos mandamentos, ou seja, qual é a vontade de Deus em nossa vida, é a capacidade de podermos traduzir este amor que nós temos por Deus no amor aos irmãos. Ou seja, me deparar com o outro. Você vai se deparar daqui a pouco com alguém no seu trabalho. Você vai se deparar com os membros da sua família e na sua casa. E claro que dentre essas pessoas tem algumas que exigem um pouco mais de nós: paciência, diálogo, compreensão, estratégia de relação humana, dinamicidade. Então isso significa, meu irmão, minha irmã, que podemos tranquilamente medir a capacidade, a profundidade do amor que temos por Deus ao medirmos o grau de amor que eu tenho pelo meu irmão, pela minha irmã. E é por isso que Jesus diz então: o segundo maior é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento, então, maior do que este. Então, meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho nos ajuda a poder fazer essa reflexão em base aos mandamentos, o que eu entendo dos mandamentos de Deus e o que os mandamentos de Deus podem me ajudar a entender o que é a vontade de Deus, e entendendo a vontade de Deus, como eu posso escolher aquilo que é certo em minha vida, mesmo diante de situações que podem ser erradas. E sempre escolher pelo certo. E um deles são, com certeza, os mandamentos de Deus. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cieli et terra,